Pessoal, para vocês que ficaram um pouquinho em dúvidas aí sobre alguns fatos da live que tivemos com o Dr. Manuel e com o Dr. Leandro sobre a área da ação eletromagnética e o que está acontecendo com o nosso pessoal, principalmente com essa 5G. Então, eu estou convidando novamente o Dr. Manuel aqui para nós tirarmos uns resumo de tudo isso que a gente aprendeu com essa live e tudo que nós podemos colocar em prática. Então, você que nos assistiu, você que compartilhou, então, seja convidados a ver esse resumo. Aqui, deixa eu ver, fazer uma transmissão aqui, ok. Deixa eu ver o que ele está me pedindo. Olha, pessoal, já estamos aí. Sejam bem-vindos. Doutor Manuel. Ah, entendi. Opa, aqui. Aqui, pessoal. Então, ver se eu consigo fazer a transmissão. Ó, estamos continuando. Então, pessoal, a importância de nós entendermos que nós somos uma antena. Lúcia, seja bem-vindo. Aqui. Então, nós vamos fazer só um resumozinho. Estou convidando o Dr. Manuel agora. Está bem lento nesse momento, pessoal. Mil desculpas a vocês, mas está muito lento. E para você que pegou agora essa live aqui aqui. Manuel. Aqui. Então vamos chamar o Dr. Manuel já para nós termos uma ideia da... Olha aqui, ó. Alessandra, já estou tentando encaixar aqui, nós vamos fazer um bate-bola aqui bem rapidinho, tá? Só para nós tirarmos o restante das dúvidas, só que como está bastante lento, Manuel, aqui, vai fazer uma pequena revisão, só para não deixar o pessoal... Aqui, achamos. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele até aqui, nesse momento. Opa, muitas pessoas ligando, muitas informações. Aqui. Ô, pessoal, sejam bem-vindos aí. Quem estava na live até agora há pouco aí, dá um alô aí. O que acharam das informações? Aqui então vamos começar... trazendo Dr. Leandro. Ô, Dr. Leandro. Olá, aí, boa noite. Todo esse pessoal... Opa, tudo bem? Obrigado pela presença aí. Só para tirarmos um pouco das dúvidas, que muitas pessoas me ligaram depois, mandaram algumas pedidos a mais. Claro, perfeito. Só uma reprise rápida do que a gente mais conversou ali. O que você poderia nos passar que tire as dúvidas desse pessoal que não conseguiu assistir? O que você acha, como doutor e especialista nessa área da nanotecnologia, que nós deveríamos mais ter consciência no nosso dia a dia? Como eu até tinha comentado numa das primeiras lives que a gente fez, que explicando um pouco né, do conceito de radiação eletromagnética, né? O fato da gente ter presença de carga elétrica gera campo elétrico e essa carga elétrica em movimento gera campo magnético. Então, o nosso corpo está constantemente gerando radiação eletromagnética, né? Então, como o Dr. Manuel estava comentando ali, a gente ter hábitos de meditação, por exemplo, de ter contato com a natureza, de se descarregar eletricamente, né, de ter contato com o solo mesmo, literalmente falando,
Isso tudo auxilia no processo de manutenção, digamos assim, do nosso equilíbrio, né? E Certo. além dessa questão da alimentação, que é fundamental para que o nosso organismo tenha capacidade de ter resposta a esses estímulos externos, a gente tem aqueles conselhinhos práticos, né? De evitar ter o celular ali, né? Celular ou qualquer tipo de eletrônico ligado próximo do local de dormir, por exemplo, para que a gente tenha uma melhor qualidade do sono, por exemplo. Dentro de casa, tudo que a gente puder utilizar com cabo, né, não utilizar a radiação sem fio é melhor. Então, impressora ou computador, enfim, tudo que a gente puder utilizar com cabeamento seria melhor. Acho que Perfeito. teve gente que perguntou sobre aqueles dispositivos, né, que são utilizados para barrar a radiação. Pelos estudos que eu já vi, eles realmente não apresentam muita eficácia. Então, não Sim. é algo assim que eu particularmente recomendaria. Mas é aquilo, né? A gente tenta, sempre que possível, evitar ao máximo, se manter o mais distante possível, utilizar, se possível, né, os equipamentos todos com cabo, evitar a radiação sem fio, porque né, a corrente que corre no cabo ali tem uma frequência bem mais baixa se comparada à frequência que a gente tem, né, Nossa. Entendi. sendo espalhada na nossa residência, por exemplo, pelo modem de Wi-Fi, né? Então, essa questão Perfeito. da Ah, frequência é de fato um agravante, né? Quanto maior a frequência, mais perfeito. efeitos ela pode vir a gerar no nosso organismo. Perfeito. Então, aquela reação de nós, quando estamos nessa ação da própria antena e aquilo que nós falamos sobre o micro-ondas, se você pudesse dar uma reprisada sobre o micro-ondas assim, a frequência dele é 2 2,45 GHz. gigahertz, Frequência de né? operação, Perfeito. exatamente, é. E a Que ela está tecnologia comparada 4G com hoje, a essa tecnologia, mesma. exatamente, a tecnologia 4G hoje opera até em torno de 2,5 GHz. Então tá Nossa, numa faixa de perfeito. frequência bem próxima aí, né? Tá. Saindo dali e indo para o 5G, você me falou que tem algumas empresas que vão utilizar até. Prometendo até 40 GHz. Exatamente, uma frequência de Nossa, até 40 GHz. mas um Quase. estudo profundo sobre quanto que o nosso corpo aguenta dessa reação sem mudar a ação celular, o pessoal não está dando muita bola para isso, né? Exatamente, exatamente. Inclusive tem, né, como a gente comentou, tem vários cientistas do mundo todo aí assinando um apelo, né, que eu até passei o link aqui na descrição, Isso. justamente para que as autoridades deem mais importância para esse assunto, que estudem mais de fato as possíveis consequências para a nossa saúde, né, porque é de fato uma preocupação que vem crescendo Certo. Se constantemente ao redor possível, do você globo. repassar de novo para nós o link ali, Sim, repassar ele na perfeito. Eu descrição depois vou, ali, vou que esse digitar ele pessoal do novamente agricultor aqui. agora vão Sim, poder perfeito. acessar, porque é como a gente falou, é tanta informação, é tanto conteúdo que a gente tem dificuldade hoje de expor tudo isso em alguns pequenos espaços de tempo, né? Então, Sim, isso, o que nós temos visto que ficou muito interessante também, é a frequência que ela tende a alterar a parte genética, né? Os próprios genes, tudo que a gente estava falando a nível orgânico, e sim, nessa exato. parte dos estudos que você fez até hoje, qual que seriam as grandes soluções para nós agora dentro desse ponto? Como a gente estava comentando, né, na outra live, a gente fugir 100%, digamos assim, da exposição à radiação eletromagnética não tem como, né, porque a gente está envolto por ela, o nosso corpo, inclusive, emite radiação eletromagnética, né, inclusive agora durante a pandemia, acho que muita gente deve ter visto o pessoal utilizando aqueles termômetros de infravermelho, né, aquele equipamento funciona justamente porque o nosso corpo emite radiação, né, naquela faixa de frequência e comprimento de onda. Certo. Então, a gente está envolto por ela o tempo todo, né? Eu acho que o mais importante da gente frisar é justamente a questão da nossa saúde, né? Porque o corpo ele tem capacidade de responder a esses estímulos externos, digamos. Então, a gente tendo uma alimentação balanceada, com a nutrição em dia, sem se intoxicar com metais pesados, digamos assim, o essencial para que a gente consiga combater, digamos, esse inimigo invisível, né? Esse inimigo é mais um. A gente agora está toda a humanidade toda, vamos dizer, o mundo todo está mais consciente
sobre uma coisa invisível que faz tanto mal, que está levando tantas pessoas a óbitos. Então, imagine o que Sim. acontece com o trabalho, que isso aqui é querendo ou não, é um parceiro que é meio inimigo nosso, se nós utilizarmos muito. Exatamente. Você me falou na live anterior que nós temos, em média, alguns estudos que falavam que o tempo que não era prejudicial por dia era quanto mesmo? Os estudos que eu já vi, considerando a frequência que era utilizada na tecnologia de 3G, indicavam o uso de até no máximo 25, 30 minutos diários de aparelho Nossa, celular. certo. Isso para a frequência anterior, né, da tecnologia 3G. Agora da 4G, que já é Da mais 3G, elevada, isso agora a para 3G. 3G. A Agora 3G era quanto 4G. mesmo a frequência? Em A metro, 3G, Leandro? se não me engano, acho que ela operava de 850 MHz a 2.2100 MHz, 2.1 GHz no caso, né? Aí o 2.1. Tá. 4G vem acima do 2.1 aí até o 2.5. Perfeito, tá? Me diz uma coisa, tem uma pergunta que agora, se der para nós Sim, a responder, vai ser perguntinha. interessante. As placas de energia solar e suas baterias de armazenamento. Isso, como que é essa frequência? Você teria alguma coisa para nos expor perante a isso? Essas placas de energia solar, né, de armazenamento de energia, como ela está ligada, como ela é alimentada por uma corrente elétrica que tem uma frequência ali baixa, né, de 60 Hz, 50, 60 Hz, que é a frequência padrão da corrente elétrica, ela Certo. não é de certa forma nociva, assim, em função dessa frequência. É claro que a corrente elétrica produzida de forma artificial, ela é de fato nociva. E quanto maior a frequência, isso é um agravante. Então, considerando que é uma radiação eletromagnética produzida artificialmente, ela seria nociva sim. Mas, levando em conta que é uma frequência mais baixa, né, em torno de 50, 60 Hz ali, ela não é algo que a gente tenha que se preocupar, digamos assim, no cotidiano, Sem né, de forma dúvida. prática. Sem dúvida. Mas o micro-ondas, você nos falou ali que no momento que quando você abre a porta, ele desliga automaticamente, que é devidamente para Exatamente. Quem quiser fazer o teste em casa aí pode ligar o micro-ondas lá, a hora que ele estiver funcionando, abre a porta, ele com certeza vai parar de funcionar. Justamente automaticamente ele para. porque automaticamente ele para, justamente porque essa faixa de frequência, ela, o micro-ondas, como que ele funciona? Ele funciona pro fenômeno de ressonância. Então, a frequência que ele emite da radiação que está dentro daquela caixa metálica ali, ela interage com a frequência de oscilação da água e a água que está dentro do alimento ali absorve aquela energia e, consequentemente, ela aquece o alimento. Então, É. essa frequência de radiação do equipamento de micro-ondas, ela consegue interagir com moléculas de água, por exemplo, dentro do nosso organismo. E a gente é meio que literalmente fritado por dentro, né? Se a gente tiver um equipamento de micro-ondas funcionando ali com a porta aberta. Justamente por isso que ele não funciona. Então, Então você nos é uma passa, faixa de frequência. Uma certo, faixa de então você nos frequência bem passa aqui, nociva. Sim. bem nociva, 2004, né? 2,45 GHz, exato. 2.45 GHz. Então ela faz aquilo de dentro para fora a nível do alimento. Então, e Exatamente, agora o exatamente. 5G? Qual que é a proposta do É, 5G que poderá chegar 40, até 40 é GHz, como o, você falou anteriormente, né? exatamente. A evolução da tecnologia de telecomunicação, ela vem baseada nesse aumento de frequência, porque quando você aumenta a frequência da radiação, você consegue transmitir mais informação dentro de um pulso. Só que em contrapartida, por ter mais informação naquele pulso, ele se perde mais facilmente num espaço menor. Então, tem estudos que estimam que para a gente ter uma cobertura completa da tecnologia 5G ao redor do mundo, a gente precisaria de uma antena para cada 10 a 12 casas. Então, a gente estaria Nossa, isso é muito. muito mais exposto a essa radiação ali, né, à medida que a gente está se deslocando de um ponto ao outro, por exemplo, né, aquele É, fenômeno da interferência, né, que a gente citou na live anterior, ele vai ser certo. com certeza amplificado, digamos, né? Perfeito. Nossa, isso aí é muito valioso. O pessoal que está entrando aí, que está entendendo e quer rever mais essas informações, porque eu não sei se nós conseguimos salvar aquela live completa do jeito que estava, Ah, porque estava sim. uma Uhum. sequência de lives, então eu te peço aí, ó, desculpa de fazer algumas perguntas parecidas, mas é importante nós Imagina, que tentar isso. colocar informação e que a pessoa tenha acesso a essa ação, porque Sim, a nossa exatamente. missão de vida, tanto minha quanto do Dr. Manuel
Rocha, é poder passar informação, porque a informação, quando ela é correta, a pessoa tem grandes resultados e muitas vezes ela consegue evitar patologias, melhorar a Exato, saúde, porque nem exatamente. todo mundo, eu digo assim, a maioria do pessoal que vai conseguir escutar ou assistir essa live, eles vão entender o seguinte, que isso aqui é um inimigo silencioso. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós Exato. estamos abusando da nossa Tá sorte. abusando. Uhum, é isso mesmo. Sim ou não? Exatamente isso. Perfeito. Então, você Infelizmente, é nos essa a falou, realidade. tá, como que nós, a interação, voltando a falar novamente daquilo que a gente já tinha falado, a interação, Uhum, no momento que nós estamos recebendo os dados sim. aqui, carregando dentro do aparelho, opa, e assim, deixa eu ver se eu consigo aqui, ver como é que está a bateria do meu aparelho, que eu não quero nos deixar na mão agora por outra Sim. situação. São muitas radiações aí nos perturbando. É. Então, uma das coisas que eu acho que é importante para deixar bem frisado, você disse que você gerou essa rede aí agora para conseguir participar do nosso evento aí, da nossa live. Sim, é, Porque exatamente. você É. em si não é uma pessoa que se familiariza com essa parte. Conta É, para nós isso aí. exatamente. Em casa eu não faço uso nem de micro-ondas para aquecer comida. Eu prefiro, inclusive eu nem tenho forno de micro-ondas em casa. Eu prefiro utilizar né, forno convencional mesmo, no calor ali, que é muito mais saudável, digamos assim, tanto para o Olha só. alimento quanto para e consequentemente para nós, né, que estamos ingerindo aquele alimento ali. E Certo. rede social também eu não faço uso. Eu só criei esse perfil que eu tô online aqui agora para poder participar dessa live. Na outra live também eu havia criado um outro perfil, provavelmente já está excluído já. E Olha eu só tento que me legal. manter o mais afastado possível dessas exposições, Vou, digamos assim. Ó, você está nos deixando numa missão complicada, que é tirar, porque o ser humano ele é feito de hábitos. Eu falo sempre nas Sim, consultas, a pessoa tem o lado da mudar cama para hábito não é dormir, fácil. É, e mudar esse hábito. E o pessoal aconteceu assim, dificilmente o pessoal desgruda das 24 horas do celular. isso é Então, verdade. isso aí, sem dúvida, para você que fez doutorado, pós-doutorado, todo o teu PhD aí dentro dessa área de nanotecnologia, eu imagino que nós vamos ter que tentar criar um elo para tentar elucidar ou orientar um pouco mais as pessoas. Então, por isso que eu te agradeço muito essas explicações que está passando para nós. Você nos falou sobre o Perfeito. micro-ondas, ficou bem entendido toda essa parte do micro-ondas. E no Uhum. dia a dia, você nos falou também sobre quanto a gente anda dentro do carro ligado. Nós estamos sendo mais receptivos a se transformar em antenas. E também o doutor Manuel falou do elevador, que eu me recordo agora, que também é bom evitar de usar dentro do elevador, porque você vai Sim, estimular mais essa função. exato, Hoje, exato. você acha que o próprio Covid-19 aí, ele pode estar numa ação maior, ele ter se dotado de mais força para infectar a população, devido a essa baixa defesa imunológica que pode estar ligado à radiação eletromagnética também dos celulares ou não? Ah, sim, com certeza. Eu particularmente acredito bastante nessa correlação, digamos assim, com certeza. Porque a Certo. gente sabe que todo tipo de célula, todo tipo de organismo vivo, quando ele é exposto a uma radiação eletromagnética, ele apresenta uma resposta. E quando você expõe esse organismo a uma frequência extremamente elevada, você tende a deteriorar esse organismo, né, e produzir fragmentos que são um lixo, digamos assim, né? Perfeito. Então Nossa, eu isso, acredito olha nessa correlação com certeza. quanta informação, porque isso aí é uma das coisas que o pessoal não está dando atenção. As crianças hoje, com uma estrutura, podemos assim, cerebral ainda, a própria estrutura óssea muito fininha, um Uhum, milímetro em sim, média, tá? O adulto nós estamos aí com 2 milímetros na nossa estrutura, e quantas crianças utilizando diretamente já o celular, computadores e tudo sim, mais. Então, o perigo está realmente. aumentando, as síndromes estão aumentando, as patologias estão Sim, aumentando. Então, exato. e ter um Não é à especialista. toa que
não é à toa que nós vemos o número de estudos relacionando aí aumento de dor de cabeça, dificuldade de sono, Alzheimer, enfim, diversas patologias com a Doenças que utilização até de... então a gente não conhecia, né? Não tinham tantas e hoje estão tão Exatamente, frequentes. Eu tive um exatamente. paciente, eu tive um paciente lá de Gramado, que tratou comigo no período, que estava com 42 anos e foi identificado, ele estava com um laudo que estava com Alzheimer, com 42 anos de Uhum, idade. Eu tive esse pessoal de muita idade. Então, as coisas sim, estão nos assustando mesmo. E reações, realmente. informações como essa tua, que você está nos trazendo agora, com todo esse estudo, com toda essa bagagem que você tem, é muito importante para o pessoal se conscientizar. Então, quanto Exato. menos tempo próximo do celular, isso que não é o 5G ainda, já faz Sim, muito bem à saúde. com certeza. O ideal é que a gente se exponha o mínimo possível a esse tipo de radiação eletromagnética, né? E quanto Certo. menos a gente puder É, utilizar essas radiações sem fio, e como você você- falou, né, essa questão do celular, quando você está deslocando com ele de um ponto a outro, né, na cidade, enfim, ou viajando, ele emite mais pulsos de radiação com maior potência para tentar achar o sinal ali de uma antena próxima, e isso faz com que a gente, consequentemente, esteja mais exposto, né, àquela radiação, e aí quem não tiver com a imunidade, né, digamos, com a alimentação em dia, com a nutrição em dia, vai estar, consequentemente, Nossa, mais sujeito aos perfeito. problemas que essa exposição pode vir a acarretar. Só para revisar novamente. Então, quando nós estamos com a anteninha do celular ali que está com uma boa frequência, então significa que nós estamos sendo atingidos mais dessa reação eletromagnética, é isso? Na verdade, quando o celular ele está com baixa qualidade do sinal, né, com pouco, né, na anteninha ali que a gente vê a qualidade do sinal, que ele está baixa, ele está emitindo mais pulsos, então a gente está mais exposto. Quando a qualidade do sinal está mais elevada, ele precisa emitir menos pulsos para achar o sinal próximo ali da antena. Então a gente está Entendi. menos exposto, mas de certa forma a gente está o tempo todo sendo exposto a essa radiação, né? Seja ele com sinal bom ou ruim, as Ó, antenas estão todas aqui ao redor. olha que importante aqui, o doutor Manuel nos pôs o seguinte: o isolamento social aumenta o uso desses equipamentos, isso pode ser mais prejudicial do que irmos até o próprio trabalho. Então, tem uma discussão aí política, tem um monte de coisa Ah, correndo. sim, Eu só com sei que certeza, está todo mundo com começando a certeza. entender mais a necessidade de destoxicar de uma forma segura, de fazer a eliminação de metais Sim, pesados, de patógenos sim, e tudo. claro. Isso tá, eu acredito assim que muitas pessoas está caindo um monte de ficha. Eu tenho percebido isso com os pacientes que nos ligam, com os clientes Uhum, que já fizeram trabalhos há muito tempo, que estão retornando nesse período já assustados e querendo ter mais qualidade de vida. Tá? sim. Leandro, então, Leandro, dentro dessa área, tem mais alguma coisa que você nos gostaria assim da gente revisar? Eu sei que a gente passou bastante material, mas É, alguma coisa que você lembre que é importante para o nosso inclusive, colega que está nos só assistindo? complementando essa pergunta aqui do Dr. Manuel Rocha, inclusive, atualmente agora, nessa época de pandemia, eu estou vendo vários estudos que estão fazendo correlação, né, por conta desse isolamento social, a pessoa fica mais em casa, toma menos tempo de sol, consequentemente, tem menos níveis de vitamina B, e eu estou vendo vários estudos aí correlacionando os baixos níveis de vitamina D com a alta mortalidade do coronavírus. Então a gente Nossa, acaba acarretando essa consequência indireta, digamos assim, né, do isolamento social. nossa, olha só, pessoal, a conscientização e a necessidade de ter todos esses pontos de equilíbrio aí que muitas vezes a gente pensa que está se Exato, protegendo, no final ele está abrindo as portas para outras características, né? exatamente, Perfeito, exatamente. perfeito. Nossa, Leandro, ó, muito obrigado mesmo por. Desculpa eu ter fazer esse Imagina que é convite, a isso. gente fazer essa revisão, porque eu acredito que Eu que ficou alguma agradeço. coisa. É um privilégio Ah, poder participar e esclarecer essas dúvidas e ah, conscientizar todo mundo que está assistindo. perfeito. Então, pessoal, você que assistiu a anterior, que talvez a gente vai conseguir postar, então, ali nós temos, você colocou aquele canal que eles podem fazer pesquisas também mais ali, né? Você nos Sim, exato. Eu vou, digitou di- ali, eu vou, eu vou digitar novamente aqui para ficar certo? E eles gravado podem aí. também ter. Eles podem chegar ali incomodar, doutor, através da página do doutor Manuel, através do E Instagram, claro, fazer algumas claro, com perguntas. certeza. Se tiver pergunta, pode mandar que a gente responde
Com o maior carinho, sem Olha aí, dúvida. pessoal, isso vai nos deixar seguro assim por essa sua colaboração, e eu tenho certeza que o pessoal que nos acompanha nas lives aí vão entender melhor as características e a ação que nós temos que ter para aumentar a nossa defesa imunológica, que não é coisa fácil, com toda Exatamente. a situação que nós estamos Exatamente. ingerindo no dia a dia. Tá certo? Sim, é um Então, trabalho difícil. mas estamos aí para isso, né? Vamos tentar Mas é fazer o possível, possível. com certeza, exatamente. Ah, tá. Leandro, então, muito obrigado de coração, tá? Eu Eu que vou agradeço o chamar agora o convite. Dr. Manuel para nós fazermos o Obrigado. restante da introdução, e aí a gente Perfeito. entra em contato devido às perguntas e tudo para a gente finalizar qualquer coisinha a mais, tá bom? Obrigado, aí. Perfeitamente. Até mais. Olha aí, pessoal. Então, olha que interessante, olha que importante. Então, nós vamos tentar criar um elo de estrutura para nós podermos ter pelo menos um avanço. Aqui vamos chamar o Dr. Manuel novamente, ele está se colocando à nossa disposição, porque de fato aconteceu os imprevistos aí na live anterior. Então, Dr. Manuel, desculpe aí, Olá, mas estamos de volta. Então, tudo bem? Dr. Manuel Então, começou. essa Muito bem. conversa foi muito interessante com o doutor Leandro, esclarecendo vários pontos disso aí. Então, essa questão do isolamento social, até coloquei isso aí para ele comentar, porque faz com que as pessoas fiquem presas em casa. Os idosos estão usando muito essa tecnologia para comunicar com os netos, com os parentes, e as crianças usando aquilo no ouvido para falar. Então, virou esse meio de comunicação. Então, tem um outro lado do isolamento. Mesmo essas pessoas, eu sempre fui a favor do isolamento vertical, os cuidados, o trabalho com os devidos cuidados, né? A pessoa voltar ao trabalho, evitando aqueles excessos, aquelas aglomerações, uma conscientização. Mas eu sempre fui contra esse radicalismo de lockdown, dessas coisas que tem um outro lado muito prejudicial. Não estou falando nem do lado da economia, estou falando do lado da saúde. Porque as Certo. pessoas presas em casa, não têm contato com o sol, não têm contato com a natureza, isso baixa o cortisol, cai o nível de satisfação, aumenta o índice de depressão, são vários outros problemas, que é aumento de risco de suicídio, de outros conflitos. Então, nós precisamos do sol. O sol é energia, é vida, né? Nós precisamos desse contato com a natureza. Então, mesmo os idosos teriam que descer, pegar um solzinho, andar um pouquinho, com os devidos cuidados, mas ficar trancado dentro de uma gaiola, eu não vejo muito sentido, muito benefício nisso. Se a pessoa tem a Perfeito. oportunidade de ir para o campo, para a fazenda, tudo ótimo, vai para uma chácara, para uma coisa, mas ter contato com a Sim, natureza. Mas ficar trancado dentro de um na terra. apartamento, imagina nesses locais nos grandes centros, grandes aglomerações, aqueles espaços superlotados, favelas, tudo, com baixas condições de higiene ali, de saneamento, isso aumenta muito o risco as pessoas ficarem presas ali. Tanto que os efeitos da radiação eles são maiores ainda quando a gente está deitado de repouso. Quando você está movimentando, você ainda está descarregando um pouco dessa energia. Quando Olha só que interessante. nós estamos deitados, nós absorvemos mais. Imagina você deitado, mesmo num prédio aqui, com um transformador de energia aqui do lado. Aquela corrente está passando ali. A pessoa dormia, assim, esses postes de alta tensão, fio de alta tensão, ali é corrente de alta tensão, do lado do seu quarto, você dormindo no apartamento ali do lado. Aí você fica dia e noite dentro de casa com aquilo ali. Então, assim, isso tem que ser muito pensado. Às vezes as coisas são vistas apenas por um especialista, só o lado da infecção, mas, assim, ao mesmo tempo eu vejo que, por exemplo, o infectologista, tá bem, ele entende de vírus, bactérias, mas não entende de intestino, de imunidade, de radiação, de outros fatores. Então, tem que ter opiniões variadas. A gente não pode pegar a opinião de um especialista só. A coisa tem que Entendi. ser, tem que ter várias opiniões, enxergar o assunto de vários ângulos. Então, a pessoa pega, vê só, às vezes, vírus, infecção, isso aí. Mas, assim, ao mesmo tempo, tem essa questão da radiação, tem a questão do celular também, dessas radiações interferirem na microbiota intestinal, vão causar danos ao nosso microbioma, nossa flora intestinal. Então, começa a destruir flora intestinal. Sim. O excesso do uso. Então, a pessoa começa a ter uma alteração do microbioma intestinal e isso
cai a imunidade, ela fica mais vulnerável ainda também. Sim. Porque nós, Então, pessoal, olha, eu digo o seguinte, você que não fez, não teve a oportunidade de fazer ainda o programa CRIAL, uma desintoxicação, é importante, mas sempre acompanhado por um bom profissional, especialista que possa te pegar pela mão e fazer todos os, como você sempre chama, doutor Manuel, são 5 S's, é isso? 5 R's. É uma 5 R's. reforma em 5 R's. É de remover toxinas, repor nutrientes, que a maioria das pessoas tem desnutrição celular, reparar danos no organismo, terceiro item, repovoar o intestino com as bactérias boas, e uma série de produtos industrializados, essa radiação, tudo isso destrói nossa flora boa. Então, a maioria das pessoas, feitos os exames, as pessoas têm desbiose, alteração dessa flora intestinal, e, por último, reequilibrar o organismo. Então, não, é aquilo que eu falo, não adianta a pessoa ir fazer uma consulta, pegar uma receita milagrosa. Eu falo da famosa consulta beija-flor. Né? Vai lá, encosta lá, pega uma receitinha e vai embora. Não vai resolver, é um ledo engano. A pessoa está se enganando. Ela não está tratando da saúde. Então, assim, a saúde precisa de acompanhamento, e é um investimento contínuo. Você, estamos sempre investindo. Estou sempre investindo na minha saúde, eu sei que você investe na sua. Então, é uma questão muito individual, cada um aprender a se cuidar. Sim, que é uma coisa contínua, todo dia, então tem que passar por essa sequência, mas você tinha nos falado ali, a gente vai tentar rever rapidinho, sobre os danos que você tem notado que tem acontecido a radiação eletromagnética, onde que você tem orientado. Se você quiser repassar para nós essa informação, que foi muito útil, muito importante ali na live anterior. Não, a nível cerebral, né, você tem várias coisas, até tumores, questão de autismo, Parkinson, Alzheimer, mais precoce, sim, tumores de parótida, principalmente pessoas usam muito o celular aqui, a questão da mulher usar aqui na mama, tem a questão do coração, tem a questão das mamas mesmo, a radiação aqui, a gestante botar aqui na barriga, gestante, radiação para o feto, que está em fase de desenvolvimento, um ser muito vulnerável, né? Usar no bolso é um outro problema também, está usando no bolso, você está radiação aqui para os ossos, para a medula óssea, que é mais sensível, né? Então pode acontecer alterações na medula óssea, alterações no ovário na mulher, no testículo no homem, interferir na fertilidade, né? E nem estou falando do que o doutor Leandro já falou, ficar lá no quarto, interferir no sono, porque são tanto estímulos sonoros quanto luminosos, e essas radiações podem interferir na qualidade do sono. Então, assim, viver com saúde hoje, a gente fala, é um desafio. É um desafio. Temos um manual de instrução aqui. Quanto tempo você levou para gerar esse manual de instrução aqui, doutor Manuel? Escrevendo foram quase 3 anos, mas os anos de vivência, de pesquisa, de estudo, de acompanhamento dos casos clínicos. Tem um caso clínico aí que a gente acompanhou vários anos, né? Então, são 8, 10 anos de acompanhamento. A gente tem caso clínico. Eu tenho um caso que não está nesse livro, é para pôr no próximo, que eu acompanho há 21 anos. Tem um próximo vindo por aí, né? Tem um próximo vindo por aí, né, doutor Manuel? Isso. Então, assim, porque nós queremos mostrar também a questão da genética. A pessoa fala, mas eu adoeci porque meu pai, meu avô, meu bisavô teve essa doença, então está acontecendo. Não, a genética é apenas 5 a 8%. O principal é a epigenética, são todos esses fatores ambientais, essa carga tóxica, a alimentação desequilibrada, sono desequilibrado. Então, tudo isso aí. Nós quebramos assim, esse contato muito constante com energia elétrica, que o nosso organismo não reconhece essa frequência da energia elétrica, também ele reconhece a frequência do sol, da energia solar, da energia elétrica não reconhece. Então, se me permite, doutor Manuel, eu lembrei agora de um caso muito interessante de uma cidade aqui de Santa Catarina, que eu recebi um garoto, um garotão lá, um empresário, que ele estava com 28 anos de idade, e ele, eu pesquisando os hábitos dele de vida e tudo mais, e ele me chegou com um CA, ele estava foi encontrado nele 27, como é que eu te digo, metástase, na área intestinal, tá? E eu, pesquisando os hábitos dele e tudo mais, e a gente chegou à conclusão seguinte,
ele não fumava, ele não bebia, só socialmente, doutor Manuel. E daí o que aconteceu? Ele me disse que ele chegava em casa, é certo que não é somente isso, porque a gente sabe que é uma sequência, são várias pernas que conseguem segurar a nossa saúde de uma forma geral, mas que ele ficava em média de 4 a 5 horas. O produtor Leandro também, como é importante essa ação. Ele ficava 4 a 5 horas no final do dia, deitado com o celular no abdômen, nessa região onde foi apresentado as metástases. Eles não tinham uma conclusão que foi o celular. Mas agora, com tudo que o doutor Leandro nos passou hoje de informação, a gente já começa a ficar mais consciente da vibração eletromagnética. E ele fez uma consulta comigo, fez um acompanhamento, os familiares já se tratavam, só que daí ele foi encaminhado para outro especialista, foi para o exterior fazer, e depois eu soube que ele chegou a óbito, assim, dali alguns meses de tratamento, mas uma pessoa muito jovem, já sendo abalado por isso. E eu sei que nós estamos aí, sempre nos nossos estudos, nossos congressos, nós estamos juntos aí, tantos trabalhos científicos que estão cada vez mais elucidando e falando, só que a gente sabe que tem alguns lobbies aí que não se interessam muito com a nossa saúde, não é, doutor Manuel? Então, a conscientização que a gente tem que levar para o nosso paciente é muito importante. É por isso, assim, que cada dia mais é necessário essa evolução do conhecimento, né? Então, saúde só se conquista com educação, com cultura. Isso, como eu falei, está em todos os dias, até bíblico, conheça a verdade. Então, nós temos que estudar, descobrir as causas, saber por que está acontecendo. Toda doença tem uma causa, então, ou às vezes várias causas, né? Por exemplo, Alzheimer, já tem estudos de neurocientistas apontando 36 causas diferentes que levam ao Alzheimer. Então, não adianta você tratar com um remédio, uma causa só, sem corrigir o organismo como um todo. Então, são múltiplos fatores que vão causando um desequilíbrio no organismo, desde flora intestinal a tudo. Então, quando a gente vê que essas radiações alteram a flora intestinal, começa a alterar a imunidade. Altera a microbiota, altera a produção de serotonina, de melatonina, começa a cair o humor, aumenta a chance de depressão. Então, sim, é uma reação em cadeia. Vai ver que uma coisinha aqui pode levar a outro distúrbio. E isso que eu estou falando, as pessoas estão trancadas em casas com alto índice de radiação, porque elas estão se comunicando só por essas mídias sociais, e sem contato com a natureza, sem contato com o sol, sem descarregar. E isso tem um outro lado da moeda, o outro lado do risco. Então, as pessoas começam, às vezes, a analisar apenas de um ângulo, e a gente tem que ver a coisa de vários ângulos. Perfeito, então, nossa. Eu sei que na live anterior ali, tu nos falou sobre o tempo de utilização e tudo mais. Nós falamos alguma coisinha também que você nos falou do elevador. Revisa isso aí para nós, assim, como que isso aí, podemos nos proteger um pouco mais com o tal celular. É um ambiente mais fechado, quer dizer, o sinal cai bastante. Então, o aparelho fica buscando a sintonizar ali, então ele vai puxando mais, vai aumentando a frequência para ele captar. Então, como o doutor Leandro falou, onde o sinal está mais fraco, tem mais radiação, porque o aparelho ele fica buscando para manter o sinal ali. Então, por isso que seria bom evitar nesses momentos. E, assim, é um esforço que a gente tem que fazer para se corrigir, colocar isso em mente e se corrigir. Porque eu já fiz muito isso, você já fez muito isso, sem ter noção nenhuma. Porque não vem nada disso de alerta. A gente compra o aparelho e não tem noção de nada. É como se fosse uma manual, né? Não tem manual. Isso tinha que vir, essas advertências no manual, os cuidados, todas essas informações que nós estamos passando aqui, deveriam vir no manual do aparelho. Se bem que as pessoas não gostam de ler manual também, né? Nós não temos esse hábito. Tem mais esse outro lado aí. Tá? Mas explorando um pouquinho mais o seu tempo de trabalho perante essa ação da radiação eletromagnética, aonde que você mais orienta o pessoal a evitar a utilização do celular? Não, primeiro no quarto de dormir, né? Porque é quando você está deitado. A radiação é maior você em repouso. Então, nos locais de trabalho, que o doutor Leandro falou, se puder voltar para a velha internet a cabo, melhor. Nos colégios, nas empresas, né? Começar a voltar essa ideia, sair com esse negócio bonito, wireless, né? É bonito falar wireless. Sim. Eu sei que tem algumas cidades até que o pessoal estava liberando o Wi-Fi, que o pessoal ia nas praças e tinha. Então, imagine o tamanho das torres, o tamanho da
da radiação que a pessoa estava recebendo perante isso aí. É mais ou menos É, lembrando do plástico com o vidro, né? Que é mais ou menos esse retorno que nós temos que dar. Demorou muito para essa mudança, mas estamos voltando. E a mesma coisa vamos ter que fazer com a internet. Isso aí. Então, pessoal, você que está aí pronto para instalar o Wi-Fi em casa, então, de preferência, deixa ele e a questão, nos fios ainda, né? e a questão das escolas agora, desse ensino à distância, ensino online, tem que repensar isso aí também. Porque, né, se vão ter muitas aulas à distância, muitas aulas online, então vai ter muita exposição também. Então, deve que repensar essa questão do cabo, usar os fones de ouvido, né, para distanciar o Você equipamento. citou também alguns casos que você tem histórico aí de pessoas até famosas, né, que você citou na live anterior, que foram detectadas com alguns tipos de câncer. Se você quiser rever para nós isso aí, é interessante. Não, teve um jogador americano que teve aquele caso famoso do câncer de parótida, né? Ele usava muito o celular, assim, para falar. Então, uma posição que o pessoal usa muito, aqui perto do ouvido, abaixo aqui. Então, justamente irradia a glândula parótida, né, das glândulas salivares aqui dentro. A glândula parótida que está aqui, logo abaixo da nossa orelha, então nesse sulco aqui tem a glândula parótida. É que a pessoa dá parotidite, cachumba, né, quando inflama. Então, Sim. tumor na parótida, mas pode dar aqui em cordas vocais, porque irradia toda essa área, toda essa zona. Então, tem cordas vocais, né, toda essa região que pode dar lesões. Então, Perfeito. Nossa, excelente. então, se dá a nível cerebral, né? Então, assim, os cuidados devem ser, assim, aqueles básicos que nós falamos, de limitar o uso, restringir o uso para o estritamente necessário, sempre que puder, sempre puder deixar no modo avião, né, à noite deixar no modo avião, porque você não vai utilizar, é menos radiação. Já reduz a carga eletromagnética. Exatamente, isso tudo reduz. E lembrar, ele na barriga é pior ainda, né, porque aí vai alterar diretamente o abdômen e vai ter mais interferência no funcionamento do intestino, na flora intestinal. Então, assim, é muito... E aí mora a nossa microbiota, né? Esse órgão tão importante aí que estamos cada vez descobrindo mais funções sobre ela. Perfeito. Tá? Então, Manuel, então uma dica assim, uma dica de ouro para quem está viciado no celular, que eu acho que vai ser mais complicado do que tirar o tabagismo, essa história. Eu estou chegando a uma conclusão que nós estamos arrumando um pepino enorme falando desse inimigo que era oculto, mas que agora o pessoal está entendendo que não é mais oculto, está dormindo com o inimigo, então tem que parar de dormir com o inimigo, isso aí é uma das características, né? Mas o que tem dado certo no teu dia a dia com os teus pacientes? Passa um pouco da sua experiência aí perante essa coisa que eu sei que é complicada. O principal que eu trabalho com eles é a consciência mesmo, o desenvolvimento de consciência. Sem consciência, simplesmente não tem mudança, né? Então, a pessoa tem que começar a querer mudar. Agora, o difícil aí, assim, são os pais com as crianças, os adolescentes, os jovens estão acostumados com isso aí, para tirar esse hábito dele, mas tem que criar, assim, criar outras atividades para que a criança se afaste disso, oferecer mais atividade para a criança, porque a criança vem para isso aí. Eu lembro há pouco tempo, uma amiga, eu tenho um cachorrinho que eu queria no apartamento, elas foram para uma fazenda, levou, o cachorro se soltou lá, corria atrás de bicho, andava no mato, entrava nos lagos, tudo. Ele voltou para o apartamento e entrou em depressão. Então, natural, né? Ele gostou do que era a liberdade dele, né? Mas como a realidade dele era o apartamento, vai ter que se curar da depressão, né? Vai ter que se adaptar de novo à situação. Agora, eu tenho certeza que os pais pecam muito, doutor Manuel, com a história, porque eles têm muito pouco tempo. Antigamente a gente chegava em casa e jogava um chocolate para o filho, né? Não dava carinho e atenção. A maioria dos empresários, o pessoal não tinha tempo, tinha que resolver problema. Eu me lembro disso há muitos anos atrás. Então, acho que hoje o pessoal está chegando em casa e dando celular novo. Daqui a pouco o pessoal vai estar dando... Já estamos aí nesse apavoramento do 4G. E já tentando se preparar para toda essa estrutura que vem do 5G, que eu não sei a que ponto vai chegar. Tá? Mas a gente sabe aí, principalmente do que a gente faz, que a imunidade é o ponto principal, né? Então, aí entra toda essa parte, essa sequência... Os 5 R's aí que estão importantíssimos, né? Eu acho que
É um trabalho que tu está fazendo já há quanto tempo o trabalho dos 5Rs? Olha, aproximadamente 6 para 8 anos, né? Assim, porque a gente vem evoluindo gradativamente, né? A cada ano a gente... Mas assim, que eu comecei a me cuidar dessas mudanças já tem uns 15 anos. Eu comecei a obter mudanças de alimentação e tudo. E eu falo para as pessoas, assim, quem quer investir na saúde tem que pensar num prazo, assim, de 5 a 10 anos para ele mudar e chegar numa saúde boa. Nossa, olha só. A pessoa quer um remédio milagroso para tomar uma receita, resolver os problemas, depois ela volta para fazer o que fazia antigamente. Isso não existe, né? Saúde é sempre manutenção. A pessoa, eu tenho vários pacientes curados de diabetes, inclusive diabetes tipo 1, mas só que eles curam e mudam os hábitos. Não adianta ele curar e voltar para os hábitos antigos. Porque eu falo muito, diabetes, cada vez que nós comemos um prato de massa ou de doce, nós ficamos 1h30, 2 horas diabético. Qualquer um de nós, eu, você, qualquer pessoa, né? Se ingerir um prato que faz uma hiperglicemia, o pâncreas produz insulina, vai compensar isso aí. Mas se você fizer isso aí 2, 3, 4 vezes ao dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por 5, 10, 20 anos, o pâncreas não aguenta, vai entrar em falência, você faz resistência insulínica até ficar 24 horas do dia diabético. Você vai ficando 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 horas. A glicose, como o pessoal faz a glicose em jejum, quando você faz em jejum, está normal. Mas e as horas do dia que ela ficou elevada? Naquele momento, você está diabético e vai causando dano aos órgãos. Então, quando vai fazer o diagnóstico no jejum, já tem 20, 30 anos de atraso. Então, imagina todo o desgaste. E essas toxinas, os metais tóxicos, os parasitas, essa radiação magnética, vai fazendo esse estrago também passo a passo, sem que a gente perceba. E as pessoas falam, oh, mas eu não sinto nada, eu estou saudável. Não, o organismo não tem desequilíbrio. É difícil hoje a gente encontrar alguém saudável, realmente saudável. A gente encontra muitas pessoas não saudáveis, o organismo está em desequilíbrio. Dali ele está a um passo da doença, está na beira do precipício. Qualquer ventinho derruba lá. Então, por isso que a pessoa fala, fulano estava bem, morreu de repente. Não, não morre de repente. Morrer de repente leva 20 a 40 anos, né? Em média, 20 a 40 anos para morrer de repente. É um processo de adoecimento, só que é silencioso, né? A maioria das vezes é silencioso. A morte súbita, né? Aquela inflamação crônica subclínica, que dá silenciosa, que vão entupindo os vasos sanguíneos, aquelas placas de ateroma e tudo, até chegar no processo de oclusão do vaso, vem a trombose, aquilo leva de 20 a 40 anos. E essa inflamação crônica subclínica, 50% dos casos, o primeiro sintoma é a morte súbita. Não tem segunda chance. Não tem. Isso aí, então, não tem como reverter. Então vamos aproveitar aqui. Morre assistindo televisão, empurrando o carrinho do supermercado, fazendo qualquer coisa. E acho que foi súbita, né? Foi uma morte súbita, mas que tem que ser construída. A gente fala que nosso corpo é muito resistente mesmo, né, doutor Manuel? Teve um deputado jovem esses dias que faleceu aí, né? De infarto, poucos dias. Não cheguei a deputado federal, não lembro de qual estado aí, mas um deputado federal. Eu vi, parece que ontem no jornal, não gravei o nome da pessoa, mas jovem, todos de 39, 40 anos, por aí, morreu de infarto. Nossa, certo. Olha só. Então, por isso a necessidade aí, o pessoal que está nos acompanhando, pessoal, entendam que nós estamos elaborando um trabalho formidável, com muita experiência, principalmente o Dr. Manuel. A gente vai conseguir colocar muitas coisas sobre nanotecnologia dentro da ressonância, da radiação eletromagnética, né? Nós estamos fazendo um trabalho muito carinhoso para vocês, estamos fazendo um trabalho dentro da parte da naturopatia, mas tudo vídeos curtos, vídeos objetivos e que você vai poder escutar e já colocar em prática. Esse que é o nosso objetivo desse curso, não é, doutor Manuel? Exatamente. Então, é levar realmente saúde para as pessoas, de uma maneira bem objetiva e bem prática, e que a pessoa consiga assistir aquilo, ler aquilo e colocar em prática imediatamente. E obter resultados. Esses resultados, assim, não são resultados de longo prazo. Em 3 a 6 meses, a pessoa já vê muita diferença. No primeiro mês já começa a sentir alguma coisa, mas em 3 a 6 meses sente muita diferença quem
começa a usar, põe em prática essas coisas, melhora muito a saúde. Isso a gente vive muito isso no consultório, no dia a dia. Pessoas que em 3 a 6 vezes falam, hoje eu sou outra pessoa. Elas mesmas declaram assim, hoje eu sou outra pessoa. Não, e os próprios depoimentos que o senhor tem em seus livros, principalmente, doutor Manuel, dos trabalhos de diabetes, as reversões ali, que são todos aquele trabalho passo a passo. Não existe um milagre dentro da saúde, mas existe sim uma conscientização da informação e colocar em prática. E é isso que a gente está procurando buscar e estender junto com essas nossas lives aí, que as pessoas comecem a entender que não existe milagre na nossa saúde, existe sim um trabalho de conscientização todo dia. Não dá para dizer, agora eu estou pronto, agora eu posso fazer tudo. Até amanhã eu vou estar fazendo uma live, lembrando agora, sobre a medicina ayurvédica, junto com um colega, que foi um ex-aluno meu também, um profissional bem jovem, bem querido, o Écio. Então aí convido todos vocês também, se tiverem condições, amanhã não sei se vai ser às 19h20, a gente vai falar rapidinho sobre a medicina ayurvédica. A gente vai rever aquele tempo que eu ia para a Índia, fazia o Panchakarma, que é uma técnica... vai ser muito interessante. Se vocês puderem verificar, vai ter muita informação, porque a necessidade, como o doutor Manuel já está fazendo, há quanto tempo o senhor já está utilizando o programa criado, doutor Manuel? Aproximadamente. Em de 6 anos, não lembro, 6, 7 anos. Então, a tranquilidade que a gente tem de pegar e poder acompanhar o nosso paciente, o nosso cliente, fazendo a programação e a desintoxicação com toda aquela segurança da fase, que nem lá na Índia, a gente vai explicar amanhã, a gente faz aquela parte mecânica, aquela parte pesada. Então, a gente faz aquilo. Se a pessoa não tiver saúde, o próprio Panchakarma não tem como a pessoa fazer essa desintoxicação. A gente pede para que ela não faça, porque ela não vai aguentar. São 14 dias, doutor Manuel, é muito... Primeiro dia a pessoa vai lá, ela tem... A primeira terapia é uma terapia de vômito, primeiro dia. Segundo dia, terceiro dia, ela tem as limpezas intestinais. Depois tem os clister, tem toda aquela reposição. Nossa, é muito interessante, a gente está resumindo um trabalho legal lá, mas a gente consegue observar que o programa Criar, naquela composição que você conhece bem ali, doutor Manuel, a parte da bioativação, as conjugações, todo aquele trabalho ortomolecular que o senhor já estuda há muitos anos, então a gente conseguiu resumir e aí nos dá condições de ter uma garantia de ter um trabalho menor. Você viu que na maioria dessas limpezas caseiras que o pessoal faz, essas misturas, o pessoal tem que fazer a hidrocolonterapia. No programa Criar, você viu que a gente já conseguiu cooperar do começo ao início, ao final do programa dentro de uma parte mais simples. Então, dentro das características, a gente, nos 5 R's, a gente começa com a desintoxicação, né, com a limpeza, passa para a parte de metais pesados ou não? Sempre a limpeza, eu já incluo assim, essa limpeza hepatobiliar, digestiva, de metais tóxicos, de parasitas, eu faço isso já em conjunto. Depois vou entrando com os nutrientes, para repor, nutrientes para a célula, nutrição celular. Aí reparar danos, principalmente os danos na parede intestinal, o intestino permeável, porque se a gente deixar o intestino permeável, geralmente eu tenho cuidado de sair dos danos antes de repor a flora, para evitar, por exemplo, você colocar probióticos lá com o intestino permeável e dar uma reação imunológica, porque eles penetrarem aquelas... Tem que preparar o terreno, né? Tem que preparar o terreno. Sim, e isso leva em média quanto tempo, doutor Manuel? Nessa sequência, até para... Em 30 a 60 dias, a gente já consegue fazer uma limpeza, uma boa regeneração. A limpeza com a regeneração, né, do intestino. Porque eu costumo usar muito, que é muito preconizado aí nos protocolos, a glutamina, né, que tem uma boa função de reparo da barreira intestinal. Então eu gosto muito mais assim. Os 30 primeiros dias são cruciais, os 30 primeiros dias. Depois é manutenção, é melhor do passo a passo. Então, depois de 30 dias, às vezes eu até já entro, depois que eu entrei com a glutamina, eu já começo a entrar. Inicialmente, eu gosto de repor pré-bióticos, que são os suprimentos para crescimento das boas bactérias, né? Em vez de jogar as bactérias lá dentro, eu prefiro dar uns nutrientes, né, para as bactérias boas proliferarem. Porque quando a gente nutre as bactérias boas, elas, por competição, elas dominam o espaço, né? Elas se instalam ali e não deixam as outras bactérias nocivas se instalar. Então, você dá força para elas, né? Exatamente é isso.
Você dá nutrientes adequados, você dá força para as boas bactérias. Elas se multiplicam, ocupam espaço e não deixam as outras tomar espaço. Perfeito. Quer ver, doutor Manuel? Eu lembrei que essa semana eu tive algumas consultas, eu até atendi em Joaçaba, aqui próximo a Chapecó, e eu atendi uma pessoa lá que ela veio por orientação e essa pessoa, eu pedi para ela assim, mas você está tendo algum sintoma? Não, eu vim só para fazer um levantamento de como que está a minha saúde. Daí, como o doutor Manuel também utiliza como é que se diz? A ressonância magnética quântica, tem mais outro equipamento que você utiliza também, que é dentro do frequencial, doutor Manuel, junto do diagnóstico, né, dentro da consulta. Acho que tem 2 aparelhos lá de avaliação biofísica, né, de biorressonância quântica. Isso. Esse eu utilizo bastante. Né? Aí nós temos assim as terapias, desde a energia, desde a fototerapia, que é uma terapia física também, porque luz é energia e ativa. A gente costuma usar, às vezes, as frequências também, sistema de gel, de gotas, para ativar receptores. E aí, depois, eu tenho usado muito a nutrição celular. São nutrientes que vão direto para a célula. Porque, muitas vezes, a gente criou o hábito de comer muito, achando que comendo muito está bem nutrido. Pelo contrário, às vezes, se você comer muito, não vai fazer digestão do alimento, ele vai se tornar prejudicial, né? Então, o excesso de comida, às vezes, até prejudica. E nós comemos mais... Está alimentando mais os prebióticos, a parte negativa do nosso organismo. Então, como a gente usa essa sequência já do acompanhamentos, e daí quando a gente passa por esses equipamentos, por isso que eu acho que é muito importante a ação, porque a gente tem o acompanhamento, né, doutor Manuel? A pessoa chega intoxicada, a gente faz o trabalho de desintoxicação, faz as reposições e tudo, mas em média, só para você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, em média, doutor Manuel, responde para mim com toda a sua experiência, quanto tempo a pessoa leva para ela chegar a uma estrutura de saúde? De você dizer assim, ó, agora eu estou com mais garantia dentro do tratamento. Como eu falei, em 3 a 6 meses eu já tenho uma melhora boa. Com 1 ano, a estabilização daquilo. A partir de 2 anos ele começa a ter evolução. Nossa. E é possível em 5 a 10 anos ele conseguir uma revitalização, assim, ele voltar na idade biológica. Ele ganhar anos de vida, né? Assim, ele fazer como diz, atrasar o relógio biológico. Então ele voltar alguns anos. Isso assim, como melhora física. Eu hoje, por exemplo, minha aptidão física hoje, eu creio que é de uma pessoa em torno dos 45 anos. Questão física eu vou fazer 64, né? Então, e é possível, tem vários estudos mostrando que é possível a pessoa chegar aos 70 anos com a musculatura, os ossos, pelo menos 30 anos mais jovem, se tiver os cuidados. Então, mas é uma vitória diária, né? É uma conquista diária de todas as características, não é o pessoal sentar na mesa e dizer assim, vamos ver. Não, é um passo a passo, você vai conquistando isso, dentro daqueles princípios, né? Da alimentação, atividade física, sono, respiração, meditação, todos esses princípios, né? Mindfulness, né? Hoje se fala muito nisso, né? Essa questão da mente, cada vez mais você trabalhar a mente. A energia positiva. A parte mental, a parte respiratória, repouso, tudo é uma sequência, né? O pessoal não tem como chegar a um objetivo. Como você está fazendo, eu posso dizer assim que você foi resultado dos próprios estudos que você foi aprimorando naquilo que você já fazia. E olha aí grandes resultados que você conseguiu somar. E, felizmente, hoje, eu agradeço muito que eu estou conseguindo levar isso para as pessoas, né? O que eu tive, eu passei por experiências. Eu passei por experiências, né, por problemas de saúde, consegui recuperar e ver que é possível e começar isso, levar benefícios para as pessoas. Hoje, assim, eu tenho bastante satisfação com isso e por isso eu não tenho cansaço, né? Eu trabalho de noite. Olha a hora aí que nós estamos conversando, se organizando, eu sugando sua energia aí nesse período agora à noite. Pessoal, mas eu digo o seguinte, ó, isso aqui, o doutor Manuel conseguiu fazer uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu sempre. Esse aqui, o meu paciente já vai com o livro para casa, porque isso aqui é um manual de instrução. Pessoas que nem sabiam sobre o que era os grupos sanguíneos. Pô, ele conseguiu colocar um capítulo aqui resumido, que eu já tinha lido uns 4 livros sobre grupo sanguíneo e tinha bagunçado um pouco a minha mente. Eu tive que
concentrar muito. Aqui ele conseguiu colocar um capítulo, pessoal, que resume rapidinho todas as funções. Então, pessoal, agora sim, estamos finalizando aqui a nossa live de hoje. Agradeço muito mais esse retoque que a gente deu aí, doutor Manuel. Eu acredito que deu para nós fazer um resumo, que se por um acaso